A primeira coisa que eu observo ao ver essa atitude de Davi foi essa ausência da busca dele, né, pela direção de Deus. Ele estava, como você mesmo mencionou, né, diante de uma situação muito conflitante, então estava ali com muitas pressões emocionais, psicológicas, e ele deixou de fazer uma coisa que em Salmos capítulo 56, versículo 3, ele mesmo disse: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Mas aqui ele não confiou nele, né, em Deus, no Senhor, confiou em si mesmo. E ele tomou essa decisão de unir-se ao inimigo, mas Deus foi misericordioso, Sim. né? Que apesar dele ter ido para o território do inimigo, ele achou graça aos olhos de Aquis, né? Então a gente vê essa falha de Davi, mas é devido àquele momento que ele estava ali sendo pressionado pelo ódio invejoso do próprio rei Saul. Mas Deus usou de misericórdia aí Sim. com Davi. Há consequências. A gente sabe que tem consequências por causa dessa escolha dele por ter sido guiado por si mesmo, né? Exato. Pelas suas emoções e sentimentos. Olá, meus queridos amigos e irmãos, mais um podcast bíblico começando. Que alegria ter você mais uma vez. Estamos juntos de segunda a sexta e Deus tem nos abençoado, tem nos honrado. E como que Ele faz isso? Nos revelando aqui a sua palavra, né? Dando as ferramentas espirituais para vencermos todos os desafios que aparecem na nossa frente. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus misericordioso, um Deus bondoso e mais uma vez vai revelar a sua palavra a nós. Vamos convidar o Espírito Santo e vai ser um programa muito abençoado para todos nós. Já prepara a sua Bíblia, deixe ela aberta em 1 Samuel, no capítulo 27. É um livro maravilhoso, que nós já estamos chegando ao fim. E neste capítulo 27, vemos que Davi vai ter outra vez com Aquis, rei de Gate. E olha só, são 12 versículos apenas. Vai passar bem rapidinho esse capítulo, mas vai ser uma grande bênção para todos nós. Fica ligadinho, porque sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares, que sempre vem para acrescentar ainda mais a tudo que foi falado aqui no podcast bíblico. E sem mais delongas, quero apresentar os meus colegas, amigos que estão aqui comigo no dia de hoje. E começo com ela. Primeiro, as damas, né? Pastora Aparecida, seja muito bem-vinda mais uma vez ao podcast bíblico, pastora. Obrigada, Júlia, pelo convite. É sempre uma alegria poder estar aqui e cremos que será uma bênção, uma programação que vai nos edificar em Cristo, em nome de Jesus. Amém, vai ser sim edificante para todos nós. A gente aprende bastante aqui no podcast, tenho certeza que você aí de casa também. Inclusive, se você está no YouTube, deixa nos comentários aquilo que mais te chama a atenção, o seu feedback, a sua sugestão. A gente quer te ouvir também, tá bom? E quem também está conosco aqui nos estúdios é ele. Que honra, pastor Luiz Fernando. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Júlia. A honra é toda nossa, né? Com muito prazer que eu retorno aqui a esse podcast. Com certeza, só acrescenta, não só abençoamos, somos abençoados também, Sim, né? muito. Tudo bem, pastor? É um prazer Bem. também estar aqui ao seu lado. E eu tenho certeza que você que participa dessa programação não tem nada a perder, só a ganhar, porque Deus tem coisas maravilhosas para nós aí, Júlia. E o pessoal de casa é sortudo, pastor, porque o senhor está um ano mais sábio agora. É Deus O dessa pastor graça. completou ainda esse mês mais um aninho de vida. Que bênção! E vai continuar abençoando. 5.6, 16 válvula turbinada. Eita! E pronto para o podcast bíblico, que bênção! Bom, pessoal, como comentei no início, vamos convidar o Espírito Santo, pedir para que ele fale conosco com toda a liberdade e que nos revele a palavra, porque a letra, ela vai matar. Você pode até estudar a Bíblia no contexto histórico, cultural, na letra em si, vai ser muito bom também, mas a letra sozinha, ela vai matar, mas o Espírito que está aqui nas entrelinhas vai trazer vida para você, saúde e algo maravilhoso. E quem vai fazer essa oração hoje, vou pedir aqui a pastora Aparecida. Pode ser, pastora? Amém. Eis-me Amém. aqui. Glória a Deus. Oremos então, Senhor, em nome de Jesus. Diante da Tua presença, nos colocamos aqui nesse estúdio e pedimos ao Senhor, ó Pai, faça-se presente nesse estudo, faça-se presente, Senhor, durante toda esta programação. Meu Deus,
Que o teu Espírito Santo venha visitar cada um destes que nos assistem neste momento e que venham ser edificados, transformados através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastora. Você aí de casa já abriu a sua Bíblia, 1 Samuel 27, já abriu o seu caderno para registrar tudo que Deus falar com você. Então vamos, né? Nesse capítulo a gente vai ver um momento aqui de dificuldade emocional que Davi vai estar passando, né? Lembrando todo o contexto, Davi está sendo perseguido. Saul está obstinado, obcecado e quer matar Davi. Já vimos aqui algumas tentativas. Davi também já teve a oportunidade e não fez, não agiu segundo os seus impulsos, segundo as motivações e desejos, né? Até as pessoas falaram, não, vai lá, Deus está entregando nas suas mãos. Mas enfim, nós vemos ali que Saul ora, se arrepende, mas vemos que é só um remorso, porque novamente intenta matar a Davi. E aqui no 27, nós vemos que essa perseguição, ela não cessou. E nós vemos Davi no momento de crise. E logo no versículo 1 vai dizer assim: disse, porém, Davi no seu coração, ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate, aqui é a terra dos filisteus. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. Aqui nós lemos, né, 4 versículos e já temos muito ensinamento. A primeira coisa que a gente pode observar é que Davi, ele teve uma conversa consigo mesmo. E pastor Luiz Fernando, algo que a gente observa aqui, que em toda a trajetória de Davi, nós sempre vemos, dados desafios, que ele se consultava com o Senhor. Aqui ele parou e disse, ele fala, né, que ele vai morrer pela mão de Saul, não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. A gente vê ele conversando consigo mesmo, não consultando ao Senhor. Aqui ele agiu de forma precipitada, pastor? Sim, é uma observação muito interessante. A primeira coisa que eu observo ao ver essa atitude de Davi foi essa ausência da busca dele, né, pela direção de Deus. Ele estava, como você mesmo mencionou, né, diante de uma situação muito conflitante, então estava ali com muitas pressões emocionais, psicológicas, e ele deixou de fazer uma coisa que em Salmos capítulo 56, versículo 3, ele mesmo disse, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Mas aqui ele não confiou nele, né, em Deus, no Senhor, confiou em si mesmo. E ele tomou essa decisão de unir-se ao inimigo, mas Deus foi misericordioso, Sim. né? Que apesar dele ter ido para o território do inimigo, ele achou graça aos olhos de Aquis, né? Então a gente vê essa falha de Davi, mas é devido àquele momento que ele estava ali sendo pressionado pelo ódio invejoso do próprio rei Saul. Mas Deus usou de misericórdia aí com Davi. Há consequências. A gente sabe que tem consequências por causa dessa escolha dele por ter sido guiado por si mesmo, né? Exato. Pelas suas emoções e sentimentos. A história continua e fique aí aguardando pelas cenas dos próximos capítulos, porque ao desenrolar da história a gente vê que as decisões que são debaixo da bênção de Deus, elas têm um outro contexto, é um outro fim, mas as decisões que partem de si, até a gente vai ver o erro de Davi, né? Lá mais pra frente a gente vai ver quando ele fica sozinho no palácio, ele era um homem de guerra, mas não foi pra guerra. As decisões que partem dos ideais dele, ou seja, dos nossos ideais humanos, certamente vão ter um fim de morte, um fim de destruição, né? Não sei de que área, mas alguma coisa ali vai ser tirada. Mas quando estamos debaixo da bênção do Senhor é diferente. E assim como em outras situações, pastora, Davi, ele consultou a Deus. A gente vê que Saul estava perseguindo, mas ele pega ali a roupa sacerdotal, ele vai consultar o Senhor, ele vai buscar a direção, ou seja, algo completamente diferente. Então nós percebemos que acho que
Davi, de repente, já estava aqui num contexto de muito, muito medo, né? Lá no início ele estava consultando, mas agora, uma situação até parecida, acho que o medo fez ele interpretar o contexto de uma forma diferente, de enxergar a realidade de uma forma até mesmo equivocada, porque os elementos permanecem bem parecidos, né? Não é que a situação mudou, mas acho que o coração de Davi já estava um pouquinho mais abalado com o medo. É verdade. As lutas eram as mesmas. Era a mesma perseguição, era o mesmo inimigo. Só que, na verdade, aqui, quem mudou um pouco foi o Davi. Ele chega a afirmar que certamente ele pereceria nas mãos de Saul. Ele diz, eu vou perecer nas mãos de Saul. Então, muitas vezes, sendo guiados, né, pastor, sendo conduzidos pelo medo, às vezes a gente toma decisões impensadas, a gente não ouve a voz de Deus, às vezes a gente vai sendo guiado, vai sendo dirigido pelas emoções e a gente não ouve aquela direção que o Espírito Santo está dando para nós, que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado, porque a Bíblia, ela diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E quando a Bíblia fala coração, a Bíblia está falando das emoções, dos sentimentos. E a gente vê aqui Davi sendo guiado, não pela fé, como em outras situações ele fazia, mas a gente vê aqui ele sendo guiado, sendo dirigido pelos sentimentos. E um desses sentimentos era o de medo. E é um perigo você ser guiado pelo medo. Vai fazer você interpretar de forma errada a realidade, maximizar coisas que de repente não são tão grandes assim, ou minimizar. Por exemplo, Davi achou que não seria um grande problema se refugiar no território do inimigo. Ele minimizou uma coisa que antes seria um baita problema, entende? Como o medo distorce. E aí, sabe... Pastor Luiz Fernando, me lembrei, sabe de quê? Dos discípulos que conviviam com Jesus, mas quando estavam no meio do mar, numa tempestade, o medo que estava dominando o coração fez eles enxergarem o mestre como um fantasma. Olha como o medo, né? Até que ponto o medo distorce a visão, distorce o entendimento. É um perigo. É perigo, né? E a ponto de levar a pessoa a enxergar, a ver fantasmas. Né? Tem uma frase que eu gosto muito do pastor Jaime de Amorim Campos, né? Deus presente, medo ausente. Medo presente, Deus ausente. Então, o medo é a ausência da confiança, a ausência da comunhão, da intimidade com Deus. É uma fé, um tipo de fé, é uma fé negativa, como a pastora falou, né? Ele se viu morto na mão de Saul, coisa que a gente sabe que não aconteceu. Deus sempre deu escape para ele, porque ele consultou a Deus e Deus deu a direção. Mas o medo é assim. Talvez quem nos assiste agora está temendo um laudo, né, médico, e a pessoa está achando que ela não vai viver por muito tempo devido à gravidade do exame que diagnosticou tal enfermidade. Essa pessoa que nos assiste agora, Júlia, ela precisa substituir esse medo pela confiança no médico dos médicos e buscar em Deus a força e a direção de como reagir a essa situação. Foi que faltou em Davi para vencer o medo nessas... Não estamos aqui julgando Davi, né? Assim como ele foi falho nisso, nós também falhamos, né? Quem nunca foi tentado pelo medo? Mas se a gente se deixar vencer pelo medo, a gente passa realmente a estar na mão do inimigo, né? Porque 1 de Pedro 5,8 diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então ele brama para pôr medo. E o medo é um combustível, é uma força para o nosso adversário nos dominar. É preciso nos submeter a Deus, sujeitar a Deus, resistir isso, e com certeza aquilo que tememos não vai se cumprir, porque Deus nos encoraja, Ele nos dá espírito de coragem, de ousadia, de fortaleza. Perfeito, pastor, concordo. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses momentos de pressão, porque senão você vai ser guiado pelo instinto aí da sobrevivência e não pelo princípio da obediência, que é o que a palavra nos ensina, que é o que vai trazer saúde, é o que vai trazer livramento. E é lindo porque a gente aprende com os erros deles, né?
tem uma frase que vai dizer que o inteligente vai aprender com os erros dos outros, mas aquele que é sábio vai aprender, quer dizer, o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, o autor, né, o Espírito Santo, não fez questão nenhuma de esconder os erros, de esconder as falhas, de momentos onde houve carnalidade ou até mesmo a naturalidade, né? Houve ali o lado natural sobressaindo a humanidade, as falhas. Então, assim, a gente aprende e tenta minimizar na nossa vida, mas de fato não somos perfeitos, assim como Davi também não era perfeito, teve seus momentos de erro. Então, não seja guiado pelo instinto de sobrevivência, mas pela obediência ao Senhor. Sempre se consulte com Deus, sempre busque uma orientação, não vai tomar uma decisão sem você estar baseado numa palavra. Porque, pastor, a gente observa aqui, parece algo, um texto, uma informação que, foi só informativa. Mas não, a gente vê que ele levou ali as mulheres, tinham pessoas com ele. Então, olha a posição de um líder. As decisões que você toma na emoção, na pressão, não afetam só você, não afetam só a sua vida, mas toda a sua casa. Então, nós vemos, para repensar, para você analisar muito bem, para você consultar o Senhor, porque se você tomar uma decisão, você como líder da sua casa, líder, não sei, do grupo de trabalho, líder da faculdade, na escola, não sei o que você está à frente, mas a pessoa nunca erra sozinha, né, pastor? É verdade. A Bíblia, ela diz que sem sábia direção, o povo sofre. Então, a direção estava com Davi, ele era o líder daquele povo, mas infelizmente, nesse momento de confusão emocional, ele estava confuso emocionalmente, ele não estava conseguindo conduzir o povo ali sabiamente, estava conduzindo o povo ali segundo as suas emoções. E quantas vezes em casa, na família, talvez essa pessoa que nos assiste, às vezes também é conduzida, às vezes também é guiada pelas emoções. Deixa o Espírito Santo te dirigir, deixa o Espírito Santo guiar você, deixa ele te conduzir, como diz a palavra de Deus, né? Ele nos conduz a pastos verdejantes. Quando é Deus que está levando, as águas são tranquilas, os pastos são verdejantes, ele prepara tudo e é bênção, é só vitória. Perfeito, pastor. E quando nós continuamos aqui no texto, a gente vai ver que a decisão que Davi tomou, sem consultar ao Senhor, aparentemente deu certo, né? A última coisa que eu li aqui foi de que, versículo 4, e sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em buscar. Aparentemente tudo resolvido. Essa porta que foi aberta aí na vida de Saul, aparentemente está tudo dando certo. Mas nem toda oportunidade, nós já vimos em capítulos anteriores. Davi teve a chance de resolver o problema com Saul 2 vezes, mas assim ele não faz, respeita a unção que tem sobre a vida de Saul. E aqui, mais uma vez, uma oportunidade que está dando tudo certo, Deus está comigo. Mas pastor Luiz Fernando, teve um preço muito caro essa atitude que Davi tomou. E aparentemente tudo funcionar não quer dizer que Deus está no negócio. Exatamente. Davi tornou-se servo do inimigo, né? Do Aquis, e passou a guerrear as guerras do inimigo. E ele matou muita gente inocente para poder honrar o seu Senhor. Para o Aquis, isso aqui foi uma bênção para ele. E Davi, ele exterminava tanto mulheres, crianças, para não deixar testemunha das execuções que ele fez, né? Mas o Senhor Deus, ele contabilizou isso, né? A gente vê o reflexo disso lá quando ele quis construir o templo para o Senhor. Natan até havia sido usado para dizer para o próprio Davi que era para ele prosseguir com aquele propósito, mas depois o próprio Deus falou que ele não era Davi que iria construir, porque as suas mãos estavam sujas de sangue. E a gente vê isso aqui nos versículos 9, né? O versículo 9, 10, 11 aqui de 1 Samuel, que ele passou a guerrear essas guerras para o inimigo. Houve essa consequência mais tarde, que são os capítulos que nós não vamos abordar aqui, mas quando em uma das guerras que os filisteus foram contra o povo de Judá, Davi se uniu ao inimigo para lutar contra o seu povo. Ele deixou Ziclag sem proteção, ficou só as mulheres, as crianças, vieram os amalequitas e levaram toda a família dele e dos seus homens.
Olha a consequência aí, né? Exato. As consequências graves. Se tivéssemos, né, no momento do erro, um vislumbre do que iria acontecer anos depois, Davi com Betseba, se tivesse um vislumbre, né, talvez não teria ido por esse caminho. E aí chama atenção que o texto, né, vai destacar o período prolongado que Davi ficou nesse território. E aí me chama atenção o seguinte, de que esse erro, né, um erro que nós tomamos, que nós fazemos ali uma decisão impensada, sem consultar ao Senhor, um erro que não é tratado de forma rápida, ele acaba se tornando um estilo de vida. Pastor, a pessoa às vezes acaba se acomodando. Aquela pessoa que mente, não sabe nem o que é verdade mais. Ou seja, quando nós erramos, precisamos correr e nos acertar. A gente via várias vezes em Davi e veremos também um coração pronto a se arrepender. Mas ele estava tão já acomodado nessa situação que acho que não incomodava mais. E aí que mora o perigo, né, pastora? Exatamente, porque uma coisa é você pecar. E outra totalmente diferente é você permanecer ali no pecado. É quando aquela prática suja, imunda, se torna um estilo de vida, se torna algo cotidiano. Em outras vezes, em outros momentos, a gente vai ver Davi se arrependendo, Davi buscando conserto, mas aqui não. Aqui a gente vê ele muito acomodado, eu me uni aqui ao inimigo. Saul me deu paz agora. Ninguém tá no meu pé, trouxe um povo aqui comigo, minhas mulheres estão aqui. Tudo bem. Tá tudo bem, mas no mundo espiritual não estava. E como o pastor Luiz Fernando bem disse aqui, ia vir as consequências disso, porque todo pecado vai ter as suas consequências, toda decisão que a gente toma fora da palavra de Deus vai ter as suas consequências. Exatamente. Verdade, e quando nós seguimos aqui no texto, não vai dar tempo de ler propriamente, mas do 8 ao 11 nós vemos Davi vencendo a batalha dos filisteus, que foi justamente o que o pastor Luiz Fernando falou aqui. E aí é interessante a gente observar que Davi ele vai atacar os povos que eram antigos inimigos de Israel, os mesmos que Deus havia ordenado combater, né? Tem aqui as referências de Êxodo, Deuteronômio. Contudo, né, o texto não vai afirmar que essas ações foram ordenadas por Deus, né? Você pode até fazer uma coisa certa, mas se o tempo tá errado, se não tem a bênção de Deus, se torna errado também, não é verdade? Se torna errado. Então, a ausência dele consultar a Deus está cada vez mais significativa. Parece que ele se acostumou, se acomodou com isso, pastora. Foi o que a gente falou aqui. E é assim que é o engano. Pastor Luiz Fernando, temos que cuidar com o engano, porque os pecados, eles começam assim, é uma exceção, é uma raposinha, mas daqui a pouco se torna o caminho que a pessoa está andando, né? Uma prática que está sendo repetida muitas vezes vai forjando o caráter da pessoa. Então, assim como nós falamos, precisamos vigiar nisso, porque o hábito do engano vai deixar o coração da pessoa endurecido, vai tornar a pessoa insensível, não vai conseguir mais ouvir e perceber a voz de Deus. O coração fica obstinado mesmo, né? E é como um abismo que chama outro abismo. Aí que dá o nome de iniquidade, né? Como a pastora falou, pecar e se consertar, deixar, confessar uma coisa. Permanecer na prática do pecado é iniquidade. E o pior, como a gente vê nas Escrituras, 1 de João capítulo 3, versículo 8, aquele que pratica o pecado é do diabo. Então, a pessoa que está na prática do pecado, ela tem sob o controle dela o próprio diabo, que veio para roubar, matar e destruir. A hora que ele quiser reivindicar, executar alguma maldade ou até mesmo destruir essa pessoa, Deus não vai poder de maneira alguma guardar ou proteger essa pessoa, porque ela está na iniquidade. Isso é muito arriscado, muito Tá arriscado fora da mesmo. bênção, da proteção de Deus, né, pastor? Está amando a maldição. Exato, e se você ama a maldição, é ela que vai sobrevir sobre a sua vida. Mas se você deseja a bênção, se você deseja Deus do seu lado, a orientação e direção de Deus sempre, então você busca por isso e você vai ter. Mas se ama a maldição, é ela que vai sobrevir sobre a sua vida. Então reflita, né? Que comportamentos que antes era, uma vez aqui, né, errou, mas voltou para Deus, mas não, agora a pessoa está insensível, está errando, está na prática do erro. Que comportamento que já virou até normal para você, mas que a palavra diz que não é normal, não, né? Que a palavra diz que tá errado. Então reflita, faça essa autoanálise. E no versículo 12, vou ler rapidamente com vocês, vai dizer assim, olha só:
E Aquis, né, o rei dos filisteus, confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Olha que o inimigo estava pensando sobre Davi. Então a gente vê que ele estava sendo até elogiado pelo rei, né? Agora ele vai ser fiel, ele é um homem de guerra, mas agora está do meu lado. De que vale você ser elogiado pelos homens, mas ser reprovado diante de Deus? De que vale essa aprovação para os homens e reprovação para Deus? Não, temos que buscar aprovação para com Deus. Então, só resumindo aqui esse capítulo, a gente vê que ele vai nos ensinar, de fato, de que os homens, mesmo segundo o coração de Deus, também vão enfrentar crises de fé, né? São humanos, assim como nós. Mas a gente vai observar que Deus não vai abandonar Davi, mas vai permitir que ele experimente também as consequências das suas decisões, de agir mais pela lógica do que pela fé, do que confiar e esperar pela orientação do Senhor. A gente vê que esse capítulo vai, na verdade, apontar. Por isso que eu falei cenas dos próximos capítulos, né? Porque vai preparar o terreno para a restauração, para a correção de Davi, para o puxão de orelha. E é claro, né? Vai promover ali o amadurecimento espiritual para Davi também. E vemos que apesar de Deus estar ali em silêncio para com Davi, né? Não está ali intervindo, né? De forma positiva ou negativa, isso não significa aprovação. A gente tem um ditado, né? Quem cala, consente. Então Deus estava aqui aprovando? Não estava, não estava aprovando, mas era uma permissão ali pedagógica, né, para poder ensinar Davi, para ele aprender com os seus próprios erros. E nós vemos que Deus, ele tem um roteiro para cada um de nós, mas as nossas decisões equivocadas, as nossas escolhas fora da bênção e direção de Deus vão apagando essa história. A história é perfeita, mas muitas vezes nós que estamos falhando. Então vamos buscar nos alinhar com a palavra, alinhar os desejos do nosso coração com os desejos do coração de Deus, tá bom? E pra gente poder encerrar esse capítulo tão maravilhoso, curtinho, 12 versículos, mas que, falta tempo pra gente continuar conversando, né, pastores? Pra gente poder encerrar, eu vou agora ao comentário do missionário R. Soares, que nos diz assim: em razão das constantes perseguições de Saul, Davi fugiu para a terra dos filisteus. Ao que parece, o rei de Israel intentou mais uma vez ir ao encalço dele, mas desistiu de fazê-lo quando soube que estava entre os inimigos do povo. Davi dirigiu-se a Aquis, rei de Gate, e permitiu-lhe um lugar em uma das cidades filisteias, para que pudesse habitar. Assim, juntamente com os homens que o seguiam, cada um com sua família, ele permaneceu por 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Porém, apesar de Davi por 2 vezes ter poupado a vida de Saul, este insistia em procurar matá-lo. O apóstolo Paulo ensinou que não devemos pagar mal com mal. Antes, precisamos abençoar aqueles que nos perseguem. E foi exatamente isso que Davi fez. Muito obrigada, missionário R. Soares e pastor Luiz Fernando. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no podcast. Acrescentou bastante. Volte sempre aqui para o podcast. E, pastor, passa para a gente o endereço de onde o senhor está, os horários para este domingo. Se o senhor quiser falar de mídias sociais, culto jovem, o senhor pode ficar à vontade. Muito obrigado, Júlia. Eu que agradeço. E nosso endereço é a Avenida Isabel 123, 123, em Santa Cruz. Os nossos cultos de domingo acontecem às 8 horas da manhã, como também às 15 e às 18 horas. E o grupo de os jovens que vencem, também ocorre aos domingos, após o culto da manhã, por volta das 10 horas da manhã, ali a turminha jovem, com todo vapor, se reúne. Eu tenho certeza que você que é jovem também pode vir e participar, e Deus abençoará grandemente. Não esquece, Avenida Isabel, 123, Santa Cruz. Obrigado, Júlia. Obrigado, pastor. Um prazer também estar aqui ao seu lado, fazendo parte dessa programação abençoada. Amém. Nós que agradecemos, pastor, foi uma bênção. E pastora Aparecida, uma honra receber a senhora, uma alegria sempre, portas abertas também para a senhora sabe disso, né? E pastora, passa para a gente o endereço de onde a senhora está, os horários para esse domingo, pode ficar à vontade. Sim, eu estou pastoreando ali na nossa igreja, na rua Júlio Bara, 1324, e neste domingo, como todos os domingos, às 8 horas da manhã,
e também às 18 horas. E você que nos assiste, se puder, segue lá as mídias da igreja e IGD Parque Comercial. Ali a gente coloca um pouco de testemunho das nossas reuniões e do que Deus tem feito ali na nossa igreja, que tem sido bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastores, muito obrigada. E você de casa também, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Dever de casa, você já até sabe, né? 1 Samuel 28, faz aquela leitura e volta pro próximo podcast pra gente continuar mergulhando cada vez mais nesse texto. E já estamos quase encerrando o 1 Samuel, hein? Não perde nenhum capítulo, combinado? Eu vou ficando por aqui, meus queridos amigos. Um grande abraço a todos vocês e que Deus os abençoe. Até a próxima! Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!